Shalom, shalom a todos, shalom você que acompanha o podcast da Restauração, na pessoa do Josmar e da Tati, que abre a oportunidade para que nós possamos compartilhar algumas reflexões sobre a paraxá da semana, né? Meu nome é Antônio Carlos, eu estou falando de Campos do Jordão, na cidade de São Paulo. Junto com a minha esposa, nós somos líderes da comunidade cristã Radavar, e a comunidade se reúne em Campos do Jordão às quintas-feiras e em Pindamonhangaba às sextas-feiras. A comunidade cristã Radavar é uma comunidade cristã que se reúne em casa, conforme a igreja de Jerusalém, como vocês podem conferir lá em Atos 2:46. A igreja de Laodiceia também, Colossenses 4:15, está lá bem claro. A própria igreja em Colossos também se reunia em casa. Paulo fala sobre ela na carta a Filemon, no versículo 2. É isso. Bem, a paraxá da semana é a paraxá Vayera. Ela está no livro de Gênesis, Bereshit, e no capítulo 18, ela envolve o capítulo 18, versículo 1, até o 22, versículo 24. Ela é dividida em partes menores, cada parte para um dia, né, da semana, na porção, para um estudo. E nós vamos tratar dessa paraxá nessa ocasião. Amém? O nome da paraxá, Vayera, deriva do termo em hebraico que começa a própria paraxá. Ela vem de Vayera Elav Adonai, que significa, justamente em Gênesis 18:1, Bereshit 18:1, que Adonai, o Eterno, apareceu a Abraão. Essa aparição foi uma aparição muito, muito importante, e apesar de ser descrita de uma forma muito simples, ela realmente conduziu e determinou os acontecimentos dali adiante. Então, é importante nós termos consciência de que essa aparição foi uma aparição realmente importante e que definiu os rumos da história naquela ocasião. A paraxá toda, como um resumo, ela começa justamente com essa aparição. Logo em seguida, Deus, né, que aparece ali, o próprio Adonai que aparece ali, junto com dois anjos, ele anuncia a Sara que ela terá um filho. Depois de alguns acontecimentos ali, na tenda de Abraão, junto com Abraão, dois anjos se dirigem a Sodoma para a destruição da cidade. Depois eles livram Ló dessa destruição, Ló e as suas filhas, e aí tem uns acontecimentos também com eles. Na realidade, logo em seguida da saída de Ló com as suas filhas, aí vem o relato das andanças, né, da vivência de Abraão entre os filisteus. E aí vem um caso em que, quando ele estava pela terra dos filisteus, o rei da cidade de Gerar, que é Abimeleque, ele toma Sara por esposa, ele quer tomar Sara por esposa. No entanto, quando ele fez isso, à noite, Deus o visitou em sonho e avisou para não fazer isso, porque Abraão era um profeta e Sara era a esposa dele. Abraão tinha dito que ela era irmã. Logo em seguida veio, nessa sequência dos acontecimentos nessa porção da Torá, o nascimento de Isaac. E logo em seguida, Agar e Ismael são encaminhados por Abraão, eles são mandados embora, mas Deus não os desampara. Isso fica bem claro na palavra. E por fim, o finalzinho, né, as duas últimas partes da paraxá, Abimeleque acaba fazendo um pacto de paz e lealdade com Abraão, e ocorre, fechando a paraxá, o famoso episódio
em que Adonai pede o filho de Abraão em um sacrifício. Bem, essa é a questão. No estudo diário em si, nós vamos abordar especificamente o trecho que fala do pacto entre Abimeleque, rei de Gerar, e Abraão, que está no capítulo 22. O trecho começa assim, ó, capítulo 22, versículo 21. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, ou Picol, príncipe do seu exército, general do exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E Abrão, e disse Abrão: Eu jurarei. Então, esse foi o texto em Gênesis 21, de 22 a 24, que na realidade mostra ali o início do pacto que Abraão fez com Abimeleque. E eles firmaram entre si um pacto de lealdade, um pacto de paz, porque houve alguns conflitos entre eles. Abimeleque era um rei da cidade de Gerar, como já falei. Talvez, isso os estudiosos acabam mencionando, Abimeleque não fosse especificamente um nome, o nome do rei, mas o título dele. A palavra em si, Abimeleque, significa, Avimelech, significa é, é, pai do rei, ou meu pai é rei, alguma coisa nesse sentido. Aí tem que ver o contexto, justamente do uso, né, da inclusão do nome para a gente poder saber qual é o sentido, o significado verdadeiro da expressão. Mas existe esse estudo de que talvez não fosse um nome, mas um título, o título do rei de Gerar. Gerar é uma cidade da Filisteia, ou Filístia, conforme o tempo ali. Segundo a arqueologia, as buscas pelas cidades, né, na ocasião, a cidade de Gerar ficava a cerca de aproximadamente 15 quilômetros da faixa de Gaza, da cidade de Gaza, e praticamente a 24 quilômetros, é o que a arqueologia acaba falando, da cidade, né, do arranjamento de Berseba. Berseba é onde, ou Beersheba, foi onde o pacto entre Abimeleque e Abraão foi realizado. Então é isso. Na realidade, quando Abimeleque tomou Sara, que eu acabei de citar aqui, por esposa, e Deus o avisou, isso aí foi um caso muito importante, interessante também, claro, porque Deus visitou um gentio e avisou ali o filisteu, o rei filisteu, de que Sara era esposa de Abraão e não simplesmente sua irmã, e não apenas sua irmã. Abraão não havia mentido quando disse que Sara era sua irmã, porém ele deveria ter dito, além disso, que Sara era também a sua esposa. E aí, obviamente, Abimeleque não a teria levado. Isso demonstra o poder que tinham os reis nas cidades naquela ocasião, naquela época. Eles podiam se dispor de quaisquer coisas ou de pessoas como bem entendessem, porque ele falou: Ó, vou tomar essa mulher, e ele levou consigo. É lógico, a gente não sabe também dizer por que Sara teria também ficado em silêncio, talvez por respeito a Abraão, por respeito ao próprio rei, mas o que se tem é que ela realmente ficou em silêncio, e Abraão também não disse que ela era esposa, apenas que ela era sua irmã. Sara era irmã de Abraão por parte de pai. E ele afirma isso logo em seguida. Nessa ocasião, quando Deus visitou em sonho o rei Abimeleque, ele avisou que não era para o rei tomar Sara como esposa, porque ela já era esposa de Abraão. É basicamente isso. Isso nós podemos ler
que ela era irmã, então não foi mentira que Abraão falou para ela. Quando Abraão falou que ela seria sua irmã, não foi mentira. Isso está lá no capítulo 20, versículo 12, se não me engano. Isso. Certo? Então é isso. Na realidade, Deus visitou o rei e avisou para ele: não faça isso. Agora, foi muito enfático em dizer que Abraão era um profeta. Em outras palavras, Abraão trazia a palavra de Deus, Abraão estava, vamos dizer assim, a serviço do Senhor. E isso é, fez diferença naquela ocasião, quando o rei quis tomar Sara por esposa. É isso. O pacto entre Abraão e Abimeleque é um pacto que vem justamente estabelecer ali uma lealdade entre eles, um pacto de boa vizinhança, para que eles pudessem ter ali uma boa convivência, uma boa política de relacionamento. Abraão era estrangeiro na terra dos filisteus, então ele estava ali é, trilhando diversos caminhos, ele ficava um tempo em cada lugar e vivenciou muitas experiências na terra dos filisteus. Ele andou por muitos lugares naquela região e teve contato com muitas pessoas, certo? Ele não ficou, logicamente, parado num só lugar. Mas Abimeleque teve conflitos com ele, com Abraão, além desse, em que ele tentou tomar Sara por esposa. Abimeleque também teve um problema com Abrão tempos depois, quando os servos de Abimeleque forçaram os servos de Abrão a saírem próximo de alguns poços de água. E eles tomaram esses poços à força, eles não deixaram, né? Pegaram para si, fazendo parte das terras do rei Abimeleque, fazendo parte das posses do rei Abimeleque. Isso não foi muito bem visto. Nesse pacto que eles fizeram em Berseba, eles acabam apaziguando a situação e resolvendo vez por todas. Mas foi lá que aconteceu. Inclusive, o próprio nome Berseba vem de justamente um lugar em que ocorreu esse pacto, um lugar de juramento, um lugar dos poços em que estavam ali sob o conflito, né? Os servos de Abimeleque tomaram para o próprio rei. Então houve isso aí, houve esses dois conflitos, e o pacto veio justamente para solucionar a questão vez por todas, a fim de que eles pudessem estar o tempo todo ali convivendo, sendo bons vizinhos, digamos assim, até porque Abraão, por andar ali pela terra dos filisteus, por já estar ali há um bom tempo, ele era visto sempre como um homem muito espiritualizado. E a fama dele de conseguir as coisas porque Deus estaria com ele, essa fama cresceu muito. E ele realmente era visto em todas as ocasiões como um homem que tinha Deus a seu favor. Isso foi reforçado com o sonho de Abimeleque, porque ele foi avisado por Deus, pelo Senhor Adonai, que isso realmente era verdade, certo? Por isso, eles fizeram um pacto, porque Abimeleque não queria ficar, obviamente, se contrapondo a ele. Nós podemos ler isso aí no trecho que eu cheguei a ler da Paraxá, no versículo 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com o Ficol, o príncipe do seu exército, falou com Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Isso não é simplesmente fruto do sonho, é fruto de uma fama que Abraão estava demonstrando o tempo todo pela maneira como ele agia, pela maneira como ele vivia, pelas coisas que ele fazia, e tudo isso demonstrava ali a espiritualidade de Abraão e a proximidade e os favores de Deus com ele. É nesse sentido. Isso, na realidade, vem confirmar o que já estava acontecendo. As palavras de Abimeleque vieram exatamente confirmar o que já estava acontecendo.
Agora, esse local de poço do juramento, esse local de juramento, Beersheba, né? Ou o poço dos sete, ou o local dos sete, alguma coisa nesse sentido, ele também foi um local esse local, melhor dizendo, foi palco de vários outros acontecimentos e que estão narrados na palavra de Deus. Eu anotei alguns aqui, ó. Por exemplo, em Gênesis, Bereshit 28, 10, ocorreram ali, na região de Berseba, os conflitos entre Esaú e Jacó. Em Gênesis 46, 1, Jacó faz uma parada em Berseba durante uma viagem para o Egito. Anotei aqui também, em Josué 19, 2. Essa região, em Josué, nós podemos ver a distribuição das terras prometidas por Deus entre as tribos. E nessa distribuição, a região de Berseba coube a tribo de Simeão. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 2, Samuel deixa ali os seus filhos em Berseba para trabalharem como juízes. E depois do exílio babilônico, lá em Neemias, capítulo 11, versículo 27, cita Berseba como uma região que foi repovoada. Então, uma região que não está à margem da história de Israel. É uma região que, a exemplo, começando ali com Abrão e o pacto com Abimeleque, houve ali a fundação, vamos dizer assim, de algo muito importante, porque ali também Abraão invocou o nome do Senhor. Ele também fez isso. Nós podemos ver justamente no finalzinho desse trecho, na Paraxá. Justamente, como eu disse, deixa eu ler aqui, capítulo 22, na continuidade do trecho que eu estava falando para vocês. Olha só, capítulo 21, né? Perdão. Aqui, ó. No versículo 33, e Abrão plantou um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão peregrinou na terra dos filisteus muitos dias. Ainda depois desse acontecimento, desse pacto, Abraão ainda peregrinou, ainda viajou, ainda esteve na terra dos filisteus por muito tempo. Aqui na Bíblia, na versão que eu tenho aqui, fala de muitos dias, mas é muito tempo. Certo? De qualquer forma, houve um pacto entre o rei Abimeleque de Gerar e Abraão. Bem, é isso. No trecho que nós lemos, eu queria ressaltar uma expressão em particular logo no comecinho, no versículo 22, capítulo 21, Bereshit 21, versículo 22, que é logo no comecinho que a gente leu aqui, ó. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque ficou, né, general, o capitão-chefe do seu exército, príncipe, falou a Abraão dizendo, e é isso aqui que eu quero enfatizar, Deus está contigo em tudo o que fazes, ou Deus é contigo em tudo o que fazes. Isso é muito importante. E eu gostaria de enfatizar isso aí nessas nossas reflexões sobre a Paraxá Vaierá. Como nós falamos, a aparição de Adonai, a aparição do Eterno perante Abraão ali, e Abraão se prostra diante dele, eles fazem ali um banquete, e depois o próprio Senhor avisa Sara que ela terá um filho dali a um ano, e né, por aí vai. Essa aparição foi extremamente importante, porque foi um marco dos acontecimentos que se seguiram. Esse trecho que eu assinalei, Deus é contigo em tudo o que fazes. Como nós já falamos, ele mostra que Abraão já tinha a fama de estar
sendo acompanhado por Deus em tudo que ele estava fazendo. Abraão já tinha essa fama. Então, quando Abimeleque, o rei Abimeleque, chegou a falar isso aí para Abrão, justamente pedindo para ele que não mentisse mais, como eu disse, eu creio que Abraão não tinha mentido, porque Sara era realmente irmã dele. Ele não mentiu, ele apenas omitiu ali, não deixa de ser uma mentira, né? Mas eu coloco dessa forma. Ele não mentiu, ele apenas colocou a informação ali que seria necessária para o momento. Nós não entraremos nesse mérito, porque isso daí já é um outro estudo, né? O que eu quero frisar aqui é: Deus é contigo em tudo o que fazes. E isso é importante. Deus havia falado com Abimeleque em sonho. E Abimeleque chegou a declarar isso para Abraão. Então, pelo que nós podemos ver, Abraão aceitou, jurou, e eles fizeram um pacto. Agora, é importante perceber que o próprio rei reconheceu que Deus estava com Abraão em tudo que ele estava fazendo. Isso é extremamente importante, e isso nós podemos receber em nossas vidas, porque quando nós estamos atuando, trabalhando, quando nós estamos justamente vivendo segundo a palavra de Deus para as nossas vidas, eu creio certamente, eu creio piamente que Deus está conosco. Ele nos deu a palavra dele, ele nos deu a sua lei, os seus estatutos, ele nos deu os seus mandamentos. E por isso, quando nós cumprimos esses mandamentos, nós teremos a certeza de que Deus está conosco. Isso, para mim, é algo maravilhoso. Porque a expressão mostra também como são vistos aqueles que estão com Deus, que caminham com Deus, que justamente fazem a vontade de Deus, do Eterno. É nesse sentido que a frase do rei Abimeleque vem nos ensinando que só temos a ganhar com isso. O próprio rei Abimeleque veio propor um pacto de paz com Abraão. E nós, quando demonstramos que estamos cumprindo a vontade de Deus, por mais que possamos sofrer oposições, afinal de contas, no mundo nós sempre teremos aflições. O que importa é deixarmos claro que estamos cumprindo a vontade de Deus. E quando cumprimos a vontade de Deus, certamente Ele estará conosco. Isso é que, para mim, fala mais alto nesse trecho da Paraxá dessa semana. Porque o que tiver que acontecer, Deus estará acompanhando em tudo que nós tivermos que realizar. Eu acho que isso daí é que fica importante para nós. Essa é a meu ver, a grande mensagem que desse trecho chama, grita aos nossos corações. E nós precisamos dar atenção para isso. Essa expressão, Deus está contigo, ou Deus é contigo, conforme algumas traduções, traz realmente à tona que tudo deve ser feito para a honra e glória do Senhor. Porque quando fazemos tudo para a honra e glória do Senhor, nós fazemos segundo a vontade dele, cumprindo a palavra de Deus, cumprindo a lei, cumprindo os seus mandamentos. E quando fazemos isso, certamente ele estará conosco. Já falamos sobre isso. A própria palavra deixa claro. Isso já aconteceu em outras ocasiões na Bíblia. Eu citei aqui, separei aqui, por exemplo, Juízes. Em Juízes 6, capítulo 12, fala, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Aqui é o anjo falando para Gideão, que estava prestes a ir para os enfrentamentos, que Deus o convocou para cumprir. Né? Ele iria para alguns enfrentamentos, algumas batalhas. Em 1 Samuel 10, capítulo 10, versículo 7, tá assim, ó, e há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo.
Esse trecho, esse versículo em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 7, é quando Samuel ungiu Saul. Por mais que Saul tivesse se desviado depois, Samuel ungiu Saul para que Saul fizesse a vontade de Deus. Para que Saul fizesse conforme o mandamento do Senhor para todo Israel. Certo? E nessa ocasião, Samuel deixou bem claro: Deus é contigo. Saul é que se afastou da presença de Deus. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Mas Deus estava com ele. Se ele tivesse mantido a fidelidade à palavra do Senhor, certamente Deus estaria com ele. 1 Crônicas 17:2. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Essa aqui é a ocasião quando Davi decidiu construir o templo em Jerusalém, porque ele viu que Deus habitava num tabernáculo, mas ele queria fazer um templo. E Natã foi levar a palavra de Deus para ele e disse: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo, Deus está com você. Lógico que, para que Deus mandasse Davi fazer o que estava no seu coração, o que estivesse no seu coração, no coração dele, certamente é porque Deus já havia aprovado e aquilo estava de acordo com os planos do Senhor para a vida dele e para todo Israel. Pelo menos naquele momento. Depois Deus veio e disse: ó, não é para você fazer, é para teu filho. Mas ele deixou bem claro: tudo quanto tens no seu coração, faze porque Deus é contigo. Davi não construiu pessoalmente, mas vamos dizer assim, esse sonho de Davi foi realizado, porque Deus estava com ele. Deus foi fiel naquilo que ele definiu. E existem diversas outras passagens que nós podemos separar na palavra de Deus a respeito de Deus estar conosco. Isaías, Zacarias, tem várias passagens que podemos citar aqui. Mas eu vou lá para Brit Hadachá e citar Lucas, capítulo 1, versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. É o momento em que o anjo vai anunciar a Maria que ela seria a mãe do Mashiach. Olha que coisa maravilhosa. E ela encontra graça aos olhos do Senhor e o anjo avisa: o Senhor é contigo, o Senhor está com você. Olha que coisa. Maria já era ali uma mulher de Deus e certamente cumpria todos os mandamentos que lhes foram atribuídos pela palavra de Deus, e certamente isso lhe foi imputado. Por isso, ela achou graça aos olhos de Adonai e ela foi bendita entre as mulheres. Foi a mãe do Mashiach, o Filho de Deus. É isso. É importante nós termos isso em mente. É importante que nós percebamos que, para cumprirmos a palavra do Senhor, de acordo com o que ela mesma preconiza, que nós precisamos cumprir. Isso é extremamente importante. Outra coisa que nós podemos ler, e eu acho que essa relação é assim, ó, Deus é contigo, mas você tem que estar com ele, e estar com ele é cumprir os mandamentos, cumprir a palavra de Deus, cumprir a lei de Deus. Não vai pensando que Deus é contigo e começar a fazer um monte de coisa e né, fora da vontade de Deus. Não vai dar certo. Deus não vai estar com você. Isso é sério. Eu acho que a relação ela é muito bem definida sobre isso que nós estamos refletindo quando lemos o livro de Josué, logo no capítulo 1, porque Moisés já havia falecido e Josué estava assumindo a liderança de Israel. E Deus foi falar com ele. O trecho, eu vou ler aqui o trecho, Josué, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Acompanhem comigo.
Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha só. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Maravilhoso isso. Deus diz para ele que não vai deixar e nem desamparar. Mas pede para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Maravilha, né? Ou seja, Deus está, mas você tem que fazer a sua parte. Continuando, versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Perceba que Deus repete aqui, ó. Tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei a que meu servo Moisés te ordenou. Pronto, aqui deixou bem claro. Nós, Deus estará conosco, mas nós temos que ter o cuidado de fazer conforme a palavra de Deus. Continuando, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Maravilha! Então Deus é contigo, mas você tem que estar com Deus, caminhando pelas veredas do Senhor. E Adonai certamente não te desamparará. Versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha que maravilha. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus é contigo, mas você tem que cumprir a vontade dele. Deus é contigo, mas você tem que estar de acordo com a lei, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra de Deus para a sua vida. E no versículo 9, para fechar aqui, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Perceba que Deus, nesse trecho, de versículos 5 a 9, em Josué, capítulo 1, Deus repete 3 vezes, ele fala 3 vezes, melhor, né? Ele fala 3 vezes essa expressão: esforça-te e tem bom ânimo. Nós temos que nos esforçar, temos que fazer a nossa parte, e Deus estará conosco. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aí ele fecha. Por onde quer que andares. Eu acho que esse trecho em Josué, capítulo 1, repito, versículos de 5 a 9, deixa bem claro essa reflexão. Deus está conosco, como Deus estava com Abraão, e o rei Abimeleque assim reconheceu. Mas nós precisamos estar nos caminhos do Senhor, nós precisamos estar de acordo com a vontade dele. Uma última citação apenas, na Brit Hadashah, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19, é o último versículo do Evangelho, 19 e 20, né, os dois últimos. Tá assim, ó, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Baruch Hashem. Aqui nós vemos que Deus também deixará o próprio Mashiach, ele já deixou o próprio Mashiach como nosso Senhor, e ele estará também conosco até a consumação dos dias, desde que estejamos fazendo aquilo que ele nos ordenou. Então, para fechar, né, as nossas reflexões, nessa Paraxá Vaierá, e Deus apareceu para Abraão, e nessa aparição, muitos acontecimentos tiveram ali o seu início, um rompimento para vários acontecimentos. Nesse ponto especial, Abimeleque declara que declara a Abraão, melhor, que Deus está com ele. Isso é extremamente importante para nós
e nós precisamos reconhecer que Deus está conosco se nós estivermos com ele. Abraão estava com ele, estava cumprindo aquilo que Deus havia ordenado para a sua vida. Portanto, nós sabemos disso, isso lhe foi imputado como justiça, e ele é o pai da fé. Amém? Que, que isso realmente possa servir como um aprendizado para nossas vidas. E que nós tenhamos a consciência de que estar com Deus é estar o tempo todo cumprindo a vontade dele. E ele certamente estará conosco. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ter bom ânimo e enfrentar todas as vicissitudes que a vida nos oferece. Amém? É isso. Essas são as nossas reflexões para Paraxá Vaierá com a porção de hoje. Uma ótima semana para você. Nós estamos aí numa sexta-feira, hoje, se não me engano, dia 19 de Heshvan. Que Deus, o eterno Adonai, estenda sobre todos o seu manto de proteção, de luz, vida, de muito amor e misericórdia, mas que nós tenhamos também a força de Deus, o poder de Deus junto conosco. Uma ótima semana, um ótimo final de semana. Shalom!